Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, não temerei, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode assentar-se. Eu quero desafiar você a convidar um amigo, a convidar pessoas da sua igreja, para que essas pessoas possam participar conosco da conferência. À noite, às 19h15, nós teremos o Dr. Palmer dando prosseguimento ao estudo a respeito do Cristo dos Pactos, e em seguida, no segundo tempo, nós teremos o reverendo Hernandes falando a respeito das belezas, da glória do nosso bendito Redentor. Então eu quero desafiar você, faça um convite, use as redes sociais, divulgue a conferência. É muito importante o seu empenho, a sua participação na divulgação da conferência. Nesse momento nós teremos a presença do Dr. Eber aqui conosco como conferencista, como palestrante. Quero convidar o Dr. Eber que, por favor, venha aqui à frente. Dr. Eber é muito conhecido por suas obras, inúmeras obras publicadas em nosso idioma, também professor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que é o centro de pós-graduação da nossa denominação. É uma alegria muito grande, Dr. Eber, ter o senhor aqui conosco. Pedi ao pastor Hernandes que, por gentileza, nos eleve a Deus uma palavra de oração, pedindo a Deus a sua bênção sobre nós.
Deus amado, receba nossa gratidão por esse tempo tão precioso de aprendizado, de ensinamento, de aprofundamento do nosso conhecimento da pessoa bendita do nosso Redentor. Rogamos-te que tu abençoes o teu servo, Dr. Heber, que agora vai abrir a tua palavra e expor-nos as verdades eternas. Ilumina a sua mente e o nosso coração, para que acolhamos com mansidão a palavra da verdade. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Para quem eu não vi, boa noite. Aliás, bom dia. Eu quero falar algumas coisas que não são tão conhecidas assim da igreja, porque nós não gostamos muito de falar da humanidade do Redentor. Nós brigamos por sua divindade, mas nós não fazemos muita questão de brigar por sua humanidade, porque enfatizando a humanidade, nós temos medo de que enfraqueça ou de enfraquecer a sua divindade. Eu vou fazer um contraste hoje e amanhã entre as... Agora eu vou fazer uma argumentação escriturística, vou trabalhar com a escritura sobre a realidade das naturezas do Redentor. Amanhã, provavelmente, sobre o contraste entre as duas naturezas, e no sábado eu vou continuar essas duas coisas, porque elas são mais longas aqui. Não existe muito ensino sobre as duas pessoas da Trindade na literatura cristã mundial. É pouquíssima coisa que se encontra. Então é comum, por causa da falta de instrução de nossa mente, que nós pensamos que ele é homem e é Deus, 50% homem, 50% Deus, e nós erramos nas nossas afirmações sobre quem Jesus Cristo é plenamente. E eu vou afirmar que ele é plenamente homem e plenamente Deus. Na encarnação do Verbo não houve nenhum acréscimo à natureza divina, apenas a pessoa divina segunda, que é a pessoa do Filho, assumiu uma coisa que ela não tinha antes, que diz respeito à natureza humana. Ele não é meramente um homem que tem qualidades divinas dentro de si, nem Deus que tem qualidades humanas em si. Ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. A pessoa de Jesus Cristo é a pessoa mais complexa que existe. Não há ninguém como ele. Diferentemente do pai dele, ele é homem. Diferentemente de nós, ele é Deus. Não existe ninguém semelhante a ele. Ele é ímpar. Por esta qualidade de ser ímpar, singular, único, ele é complexo. E é difícil trabalhar com isto. Eu vou repetir mais vezes, mas a pessoa, talvez a encarnação do Verbo seja o mistério mais difícil do cristianismo de entender. É alguma coisa que nós podemos perscrutar, algumas faíscas saem e a gente percebe alguma coisa legal. Eu nunca tinha percebido isso, gostei, mas você não exaure todas as coisas relacionadas à pessoa do Redentor, que possui duas naturezas. Eu vou trabalhar com isto já.
Tem alguns textos que eu vou mostrar aqui. Por favor, veja, vou mostrar um só. Romanos 9. Tem mais, mas vou mostrar um só. Alguém tem voz forte aí? Leia aí, 9:5. Vamos lá. Alguém comeu feijão de manhã? 9:5. Alguém que sabe ler? É 9:5? Então eu estou errado. Tá. Pode continuar. Deles, judeus. Deles são os patriarcas, e também deles descendente por Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Ok, perceba aí duas naturezas. Daqui a pouco vou explicar o que é natureza. Duas naturezas, uma divina e outra humana. O texto fala assim: deles, os judeus, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne. A palavra, me tiraram o outro microfone aqui. A palavra carne tem vários sentidos na Escritura. A palavra grega é sarx, tá? Não tem nenhuma dificuldade nisto. A palavra carne pode significar inclinação pecaminosa, tá? Você, por exemplo, faz as coisas carnais, tá? A palavra carne pode significar bife, e pode significar, dentre outras coisas, pode significar humanidade ou natureza humana. Quando fala que o verbo se fez carne, não é que ele se fez bife, é que ele assumiu uma natureza que ele não possuía antes, sendo o verbo que estava com Deus e o verbo que era Deus. Ele não possuía outra natureza senão a divina. Mas para haver redenção, isso vamos tratar ainda hoje, ele tinha que possuir uma outra natureza para que pudesse ser redentor, a natureza humana. Então, quando fala e o verbo se fez carne, é natureza humana. Nesse texto de Romanos 9:5, o texto fala que ele, segundo a carne, ele é descendente dos patriarcas e ele possui a genética do seu povo. Vou trabalhar isso mais tarde um pouco. Então, ao mesmo tempo que é dito que Cristo teve segundo a carne, ou seja, segundo a humanidade, ele era um ser que tinha também a sua divindade. Ele é bendito Deus, ou Deus bendito para todos sempre. Poucos textos na Escritura tratam desta matéria de maneira tão clara, sobre as naturezas do Redentor. E eu quero agora, então, antes de começar a análise de alguns textos, trabalhar sobre o que significa a palavra natureza e o que significa a palavra pessoa, para a gente poder trabalhar sem que haja choque nas ideias, sem que haja prejuízo no meu ensino. Uma coisa boa que vocês que são ministros sabem é que na igreja muitos pregadores, muitos mestres, eles falam coisas, a propiciação dos nossos pecados, e não define o que é. A igreja fica sem saber. Fala em justificação sem definir, não sabe o que é. Pode ver,
Nós costumamos não definir as coisas que nós dizemos, porque nós pressupomos que as pessoas estão entendendo o que nós estamos querendo dizer, e não é verdade isso sempre. Então, eu quero, quando a Bíblia fala em natureza, quando nós falamos em teologia, natureza humana ou natureza divina, eu tenho que entender o que é natureza. E eu vou gastar um tempinho, ainda que pequeno, para trabalhar com isto. Natureza é alguma coisa que faz com que nós sejamos o que somos, ou seja, nós não podemos deixar de ter as coisas que nós temos, porque se deixarmos já não somos o que dizemos ser. Por exemplo, qualquer coisa, este banco, antes de continuar, natureza em cristologia e em teologia em geral é a mesma coisa que essência. Essência é alguma coisa que não se pode deixar de ter, é alguma coisa que não pode faltar, porque se faltar deixa de ser o que é, tá? Então Cristo tem duas essências, mas vamos pensar nesse banco aqui. É essencial que esse banco, reverendo, seja de madeira? Sim? Não, tem banco de ferro, tem banco de plástico. É necessário que ele tenha esse formato? Não, ele pode ter vários formatos. É necessário que ele tenha três pernas? Não, pode ter de duas, de uma não tem, porque aí cai, mas tem de 4, tem de 5, depende do tamanho do banco, né? O que é essencial? É isso aqui. Ele serve para isso. Se ele não servir para isto, ele não é banco. Então, essencial é aquilo que não pode deixar de existir. Quando eu falar da natureza humana ou da essência humana, eu vou mostrar que tem características que são próprias e exclusivas do ser humano, assim como características próprias, exclusivas da divindade da natureza humana, tá? É importante que você entenda isto. Natureza é a mesma coisa que essência, e se for pedir a definição de uma ou de outra coisa, significa que é aquilo que faz com que algo ou alguém seja o que é. Está muito difícil? Tá? Pega qualquer coisa, pega qualquer objeto. A câmera que está filmando ali, é necessário que ela tenha aquele tamanho? Não. Aquela marca? Não. É necessário que ela projete alguma coisa, capte a imagem. Isso não pode deixar de existir numa câmera. E qualquer outro objeto, você tem que aprender o que é essencial nele, o que é circunstancial nele, o que é acidente nele. Acidente é o que nós vemos, é o que nós pegamos, mas a essência de uma câmera não são os acidentes dela. E assim qualquer coisa. Nós também temos uma natureza que faz com que nós sejamos o que somos, ou seja, seres humanos. Deixa eu falar um pouquinho sobre pessoa. Você já tentou definir pessoa? Não é fácil. Pessoa, o que é uma pessoa? De certa forma é simples, e eu tento pegar o que é mais simples para tornar fácil ao entendimento. Pessoa é aquilo que tem consciência de si próprio. Animais têm consciência. Eu vou mostrar que tem, quer ver? Quando eu falo consciência aqui, é aquela capacidade de perceber. E os animais, nesse sentido, têm muito mais percepção do que nós. Os animais, eles percebem algo que vem lá longe. A minha cadelinha, a nossa cadelinha em casa, eu estava 2 quadras de carro chegando em casa, ela já corria na porta esperar.
elas têm percepção, elas têm ouvido muito mais apurado que nós. Ela percebe coisas que a gente não percebe, ela ouve sons que nós não damos conta de ouvir. Então ela tem consciência do que acontece ao redor dela. Não é consciência pensante, não é consciência de refletir sobre algo, não, mas é percepção, consciência no sentido de perceber as coisas. Agora, animal não tem autoconsciência, ou seja, consciência de si mesmo. Essa cachorrinha que nós tínhamos, a gente conversa como se fosse gente, especialmente poodle, que é muito chegada, muito próxima, e eu ponho a poodle em frente ao espelho e falo: Dolly, olha você lá. Ela latia às vezes porque ela via alguma coisa que ela não se via, ela via outra coisa que não ela. Ela não sabe de quem ela veio, ela não sabe nada dela, ela só sabe coisas que estão ao redor dela, percebe coisas, mas não se percebe, tá? Então, um animal não tem consciência de si mesmo, ou seja, autoconsciência. Agora, você é uma pessoa, animal não é pessoa, porque você sabe quem você é, você sabe quem são seus ancestrais, você sabe como é que você veio ao mundo, você sabe o que vai acontecer com você, se bem que alguns não sabem, pensam que vão para o céu e não vão, né? Mas você sabe tudo, você tem consciência das coisas ao redor de você, não exatamente como o animal tem, mas você sabe, você se conhece, você tem consciência de quem você é. Então, deu para entender isso? Quantas consciências tem em Jesus Cristo? Arrisca. Uma ou duas? Está com medo de errar. Quantas consciências tem na Trindade? Aí que eu vou trabalhar rapidinho. Quantas consciências tem na Trindade? Uma. Quantas naturezas tem na Trindade? 3. Não, senhores, está tudo errado. Se pessoa é autoconsciência, presta atenção. Quando você vai para a Trindade, você fala, são 3 do quê? São 3 autoconsciências. O Pai fala: este é o meu Filho amado. E o Filho fala do seu amor pelo Pai. Meu Pai que está nos céus, meu Pai e vosso Pai. Ele tem consciência de onde ele é, a quem ele pertence, a quem ele deve obediência, etc, etc. E o Espírito também é uma pessoa, ele entristece, lembra? Não entristeçais o Espírito. São coisas características de seres pessoais. Então, existe 3 autoconsciências, viu, filho? 3 autoconsciências na Trindade, porque são 3 pessoas. Quantas naturezas existem na Trindade? Uma, qual? A divina. Não são 3 naturezas, porque as 3 pessoas com 3 cada uma com uma autoconsciência, todas elas possuem a mesma essência, a mesma natureza, ou seja, a natureza divina. Quantas consciências há em Cristo Jesus? Uma. Quantas naturezas em Cristo Jesus? 2. Dá para entender? Porque ele tem as coisas próprias de um ser humano e tem as coisas próprias de Deus, da divindade. Portanto, ele é perfeitamente homem, e perfeitamente homem possuindo características de ambas as naturezas. Cristo é uma pessoa com 2 naturezas, e não tem ninguém igual a ele.
Quantas naturezas você tem, reverendo? Só uma. Quantas pessoas você é? Só uma. Cristo Jesus era só uma, e a base da personalidade de Jesus Cristo era a sua divindade. Então ele era uma pessoa divina com uma natureza divina que assumiu na encarnação a segunda natureza, que é humana. É sobre isso que vamos trabalhar nesta parte da nossa palestra. Há outros textos, eu vou trabalhar com vocês aqui. Abra a Bíblia para mim em Lucas 1, 31, 35. Lucas 1. Bota mais feijão nisso aqui, obrigado. Lucas 1, 31 a 35. Se você tem a revista aí atualizada, leia comigo. Todo mundo. Lucas 1, 31 e 35, eu vou analisar tanto quanto eu puder rapidamente. Vamos lá. Falando para Maria, o anjo falando para Maria, vamos lá juntos. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos analisar parte por parte desses versos. Primeiro, o ser que haveria de nascer de Maria era uma pessoa que veio a chamar-se Jesus. Antes de continuar, nunca diga, porque é uma impropriedade de linguagem, não é heresia. Impropriedade de linguagem. Quando Jesus se encarnou, né? Quando Jesus se encarnou, Jesus não se encarnou coisa nenhuma. Jesus é o encarnado. Então Jesus é o nome daquele que assumiu natureza humana. Então o Filho encarnou-se. De Maria não ia nascer simplesmente e unicamente uma das naturezas do Redentor. É comum você ouvir o que é que foi nascido de Maria? A natureza humana. Não foi a natureza humana. Se fosse natureza humana nascida de Maria, ele haveria de ter duas personalidades. Uma de Maria, que é humana, e a outra de Deus. E o texto vai falar aqui, o texto trata aqui do nome humano do Redentor divino. Será chamada Jesus. É uma pessoa com duas naturezas. Na teologia católica, desde há muito, existe uma expressão chamada Theotokos. Alguém se lembra? Theotokos é comumente traduzida como Mãe de Deus. Eu acho que não é uma boa tradução. A ideia de Theotokos é melhor ser entendida como vinda de Deus ou portadora de Deus. De Maria nasceu não a natureza humana, de Maria nasceu o Redentor divino humano. O que saiu do ventre pelos canais normais é um ser complexo, uma pessoa complexa com duas naturezas. Então, é por isso que o texto fala aí: eis que conceberás e eis que darás à luz. O intervalo de 9 meses.
lembra? Ao completarem-se os dias. Então, Maria ficou com o Redentor divino humano no seu ventre pelo tempo que todos nós ficamos quando estamos dentro do ventre da nossa mente. Houve, obviamente, esse intervalo de 9 meses entre concepção e nascimento, como todas as crianças que vêm de uma mulher. Por esta razão, repito outra vez, ao completarem-se os dias da sua gravidez, então ela deu à luz, e o nome dessa criança é Jesus. Esse é o nome que aponta para a humanidade dele, mas quem nasceu de Maria foi a pessoa completa, divino-humana de Jesus Cristo. Segundo a verdade do texto, essa mesma pessoa haveria de ser chamada ao mesmo tempo Filho do Altíssimo e Filho de Davi. Olha o que diz o verso 32: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, Filho de Deus, Filho de Davi. A natureza humana é da divindade, perdão, a natureza divina ele recebeu de Deus, a natureza humana de Maria. Ele é Filho do Altíssimo e ele é filho de Davi. Terceira coisa, que eu não posso me demorar: esta pessoa com duas naturezas haveria de reinar eternamente. Como Deus, sempre ao lado do Pai, o Filho, ou a segunda pessoa da Trindade, domínio sobre a natureza, tinha domínio sobre a natureza, pleno, sempre. Mas quando houve a encarnação, a natureza humana também passou a partilhar desse domínio. E o texto fala que ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Heber Júnior falou um pouquinho sobre isso quando estava falando dos ofícios. Ele reinará para sempre. Lembra? Antes da sua encarnação, ele reinava como Deus que era, como seu Pai e como Espírito. Depois da encarnação, inicia-se o chamado período do reinado messiânico, onde o Pai concede todo o poder no céu e na terra para Jesus Cristo. Ele reina hoje, ele vai reinar até que complete a obra redentora dele. Quando ele completar, ele vai dizer: Pai, está o reino de volta, Senhor. Mas ele não vai ficar fora da beleza, porque ele é Deus, e como Deus governa para sempre. Nós estamos num período onde ele governa, onde o Pai concedeu para ele a administração do reino. Então, eternamente, Jesus Cristo será rei. Quarta coisa: essa pessoa teria duas naturezas unidas numa geração misteriosa. Quando o anjo disse: e terás um filho, meu Deus do céu, como é que vai acontecer isso? Eu nunca tive relação com homem algum, como é que eu posso ter filho? É uma perguntinha difícil. Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Maria ficou assombrada. Eu creio que eu podia dizer que ela ficou apavorada. O que vão falar de mim? Eu não tenho marido. O Zé não é meu marido ainda. O Zé foi prometido a mim, mas ainda não é meu marido. E vão dizer que eu, deixa eu falar bem desrespeitosamente, né? Vão pensar que eu comi a merenda antes do recreio. Entende essa expressão? Isto é, que eu tive relação com ela antes do tempo apropriado. Não temas. Atenção, ele haveria, o Redentor, haveria de nascer como os demais homens. Igualzinho a nós ele nasceu. Pelas mesmas vias, com as mesmas dores da mãe, com os mesmos choros de uma criança, mas ele não foi concebido igual a nós.
Você e eu fomos concebidos pela união dos genes de seu pai e de sua mãe. 23 cromossomos do pai, 23 da mãe. Se você tiver cientista aqui, eu estiver errado, levanta a mão e me corrija, tá? 23 cromossomos. Acontece que o Zé não participou dessa história. E a pergunta que se faz é: mas como é que ele é um homem real, com todas as propriedades de um homem, se ele não veio de um homem? Ele só tem os 23 cromossomos de Maria, porque ele nasceu de Maria, não em Maria. Ele nasceu ex Maria, isto é, procedente de Maria. Maria não foi barriga de aluguel, não é uma geração in vitro, que você faz o processo fora e depois bota dentro da barriga. Não. Maria é realmente mãe de Jesus Cristo, porque ele tem a herança genética do seu povo. Ele é membro do povo de Israel. Ele é membro porque ele tem ascendência de Israel. Ela tem os genes que vêm da raça. Este para mim é o mistério. Eu afirmo isso, não digo sem medo de errar, mas com toda a consciência que ela recebeu, que o Filho encarnado recebeu 23 cromossomos de Maria e outros 23 recebeu de uma provisão espetacular, extraordinária de Deus. Como? Adão tinha a mesma constituição nossa. Ele não teve mãe, ele não teve pai, mas ele teve uma genética. Existe em Adão, como sempre existiu nos homens, aquele negocinho, aquela que faz assim, como é que chama? DNA. Todo mundo tem. E Deus providenciou os 46 para ele. Por que não podia fazer 23 para Jesus? Só uma perguntinha. Eu sei que você não vai responder, mas é uma matéria de fé. Por isso que eu digo que é complexa a pessoa de Jesus Cristo. Você não vai ter relação com homem nenhum, é verdade, mas vai haver uma ação sobrenatural em você. É o ponto 5. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Essa ação sobrenatural de duas pessoas da Trindade, a primeira e a terceira pessoa, o Pai e o Espírito Santo, é uma ação poderosa, miraculosa, misteriosa. Houve a união de duas naturezas quando se deu a ação sobrenatural sobre Maria. Duas pessoas agiram. O Pai, o texto fala, descerá sobre ti o Espírito, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E a ação do Espírito Santo e a ação do Pai fez com que houvesse duas naturezas absolutamente unidas, inseparáveis, imutáveis, de tal forma que nunca mais o Filho encarnado vai ser só o Filho. Nunca mais ele será somente divino. Através dessa obra do Pai e do Espírito no Filho, causando ele assumir natureza humana, é uma ação de vez por todas. Você, doravante, nunca mais vai ouvir falar somente da segunda pessoa da Trindade, mas da segunda pessoa encarnada, ou do Filho encarnado.
Sexta coisa, ação sobrenatural sobre Maria, aí tornaria a pessoa com as duas naturezas santas. E diz o texto, por isso também, verso 35b, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Existe uma santidade que é essencial no Redentor. Que santidade é essa? A santidade da natureza divina. Deus não pode ser Deus sem santidade. Santidade é alguma coisa essencial, fundamental, não pode ser perdida. Então, como Deus que é o Redentor possuía uma santidade essencial, e ele possuía também uma santidade derivada, que a gente chama, em sua natureza humana. A ação do Espírito e do Pai foi não somente para unir duas naturezas numa só pessoa, a segunda, mas foi também tornar pura, limpa, imaculada a humanidade do Redentor. Que se não houvesse essa ação sobrenatural das duas pessoas da Trindade sobre o Redentor, ele podia ter herdado as manchas de Maria. Por isso que na teologia católica, para evitar essa confusão, para evitar essa dificuldade de Jesus Cristo ter essa herança de Maria, por isso que é ensinado que Maria é imaculada. Você crê na concepção imaculada de Jesus Cristo? E na de Maria? Não. Eles fazem um milagre maior, dando santidade a Maria, imaculada conceição de Maria, para poder explicar que o filho não tem pecado. Não, ele não tem pecado, porque a herança pecaminosa de Maria não passou para ele, porque Deus, o Pai, e Deus, o Filho, trabalharam de tal forma que o ente ser e o ente que estava em Maria seria chamado ente santo. É uma ação extraordinária. Nunca ninguém teve essa ação sobre si. Nunca. Todos nós, os filhos de Adão, somos não somente nascidos em pecado, mas somos concebidos em pecado. No entanto, o nosso Redentor não podia ser sido concebido em pecado. Se ele fosse concebido em pecado, ele não podia ser Redentor. Alguém tinha que pagar a conta dele também. Tem mais um texto só, eu quero que vocês abram comigo. Lembra bem, era importante que as duas naturezas, as duas essências do Redentor fossem santas. Uma essência tem santidade inalterável, santidade essencial, e outro tem uma santidade derivada que foi dada a ele pela ação do Pai e do Espírito. Texto, alguém lê para mim Gálatas 4:4, fala a mesma ideia com outras palavras. Gálatas 4:4, outro que se aventure a ler. Veja que tem duas naturezas aí. Deus enviou quem? Seu Filho. Isso diz respeito à natureza divina do Redentor. Antes de nascer de Maria, o Verbo já existia e já era o Filho de Deus eternamente. Nunca houve tempo em que o Filho não fosse Filho. Paulo parece-me que cria perfeitamente na pré-existência do Filho. Deus enviou o seu Filho. E o texto fala
que esse filho é nascido de mulher. Vindo o tempo apropriado, isto é, plenitude do tempo, significa o tempo próprio, o tempo perfeito, o tempo adequado, o tempo exato. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Isso significa que Cristo tinha que obedecer como o homem que era, tinha que cumprir os requisitos da lei como o homem que era. E a natureza humana, portanto, procede de Maria. Lembra que Hebreus 10 diz assim: por isso, ao entrar no mundo, 10:5, por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Por corpo, entenda natureza humana. Deixa-me, até que hora veio aqui? Meio-dia? Não dá para cheiro. Eu vou falar só então sobre a necessidade das duas naturezas do Redentor. Eu vou falar sobre a necessidade dele ser homem, sobre a necessidade de o Redentor ser Deus e sobre a necessidade das duas naturezas estarem juntas, tá? Mas eu vou terminar amanhã esse ponto. Jesus Cristo, para ser o Redentor, para poder exercer suas funções de Redentor, ele precisava ser obrigatoriamente humano. Ele tinha que ser um verdadeiro homem para poder substituir homens. Ele tinha que em todas as coisas ser semelhante a nós, para que pudesse nos substituir. Um anjo não podia nos substituir. O próprio Deus não podia nos substituir. Isso significa que um anjo não podia ser redentor, que Deus não podia ser redentor. Eu vou explicar por quê. Nenhum deles podia fazer o que Cristo fez. Era necessário para o Redentor ter todas as propriedades do ser humano, para que experimentasse as coisas que são próprias de um homem, a fim de que ele pudesse estar no lugar de homens. Quem pode substituir alguém é somente um igual. Não dá para ser gato por lebre. Um substituto só pode ser substituto quando ele for igual àqueles a quem ele substituir. E a ira de Deus, e Cristo levou sobre si a ira de Deus. Por que é que ele levou sobre si a ira de Deus? Porque Deus teve que fazer com que a sua ira caísse sobre a alma de Jesus e sobre o corpo de Jesus. Se Jesus não tivesse corpo de homem ou alma de homem, ele não podia experimentar a ira de Deus, porque a ira de Deus cai sobre homens. Ele toma a ira no meu lugar, ele me livra da ira de agora ou da ira vindoura. Mas ele pôde fazer isto somente porque ele era humano. Daqui a pouco vou dizer porque era divino. Por enquanto, contente-se com a ideia de ser homem. E a ira de Deus veio sobre o corpo e sobre a alma humanos de Jesus Cristo. Parênteses. Jesus Cristo teve alma e teve corpo. Alguns crentes desavisados pensam assim, que Jesus teve alma. Quem que é alma? A divindade. E o corpo é a humanidade. Está errado. Ele era um homem pleno. Ele possuía corpo humano e alma humana. E essa alma humana foi castigada, a ponto dele dizer assim: a minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte. E a Bíblia fala que ele tinha temores, que todo que é humano tem medo de sofrimento, e ele pode fugir, ele quer fugir do sofrimento. Por isso que ele disse: se for possível, passa de mim isto, o cálice.
ele não poderia ser redentor se não tivesse alma humana e corpo humano. Foi por causa disto que ele pôde substituir-nos. E vou repetir: só pode substituir aquele que tem as mesmas propriedades dos substituídos. É simples. Eu sabia que vocês sabiam isso tudo, eu só queria relembrá-los. Nenhum outro ser racional podia substituir-nos. Tem 3 ordens de seres racionais. Quais são? Quem sabe? Arrisca lá. Quem são os seres racionais ou pessoais? O homem, anjos, Deus. Deus e anjos não podem nos substituir. Por isso que Deus enviou seu Filho, e Ele assumiu a nossa corporeidade, a nossa fisicalidade, assumiu a nossa natureza humana completa, para poder fazer com que a sua ira descesse por alguém que nos representava, e o representante tinha que ser igual aos representados. Estou repetindo de uma outra maneira a mesma verdade. Se o Redentor não tivesse a natureza humana que ele recebeu, ele não poderia fazer substituição, porque se só substitui uma coisa por outra quando as duas coisas possuem a mesma natureza. Se não for assim, não é substituição, é arranjar um outro jeito, não é substituição. E a substituição tem que ser feita por um igual. Por esta razão, e fala agora para Hebreus, por esta razão, o escritor aos Hebreus disse assim, Hebreus 2,17, diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, em todas as coisas semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Análise, alguns pontos. Primeiro, o Redentor tinha que ser homem em tudo, se tornasse semelhante em todas as coisas aos irmãos. Antes, deixa eu trabalhar sobre irmãos um pouquinho. Se Jesus Cristo houvesse recebido, me dá o som. Se Jesus Cristo não possuísse as duas naturezas, a divina e a humana, ele não poderia ser chamado de irmão. Em vários lugares da Escritura diz assim: a meus irmãos declararei o teu nome, com meus irmãos cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, para ser irmão, se tinha que ser da mesma raça. Se Maria foi barriga de aluguel, ou seja, se a natureza humana de Jesus Cristo viesse do céu, como muitos creem, ele não podia ser irmão, porque irmão é aquele que tem a mesma procedência genética, a mesma racialidade, e Cristo Jesus é irmão. Por isso que em todas as coisas convinha que se tornasse semelhante aos irmãos. Em todas as coisas ele é igual a nós. Por exemplo, ele possuía ou possui as mesmas intelecções que os homens possuem, a capacidade de raciocínio, de memória, etc, etc. Ele possuía afeições como os homens possuem. Eu vou mostrar amanhã, ou depois de amanhã, que ele
tinha afeições como homem e afeições como Deus, intelecções como homens e intelecções como Deus, volições ou decisões como homem e decisões como Deus. E amanhã a gente vai mexer com isso. Mas ele possuía coisas próprias de seres racionais, exceto no pecado. Não havia diferença alguma entre as propriedades humanas nossas e as propriedades humanas de Jesus Cristo. Por isso ele é chamado de nosso irmão. O texto fala ainda que o Redentor tinha de ter as mesmas experiências humanas. O texto fala para que ele pudesse ser fiel sumo sacerdote. Sacerdote é aquele que trata das coisas dos homens perante Deus, é aquele que leva os problemas nossos para Deus, é aquele que intercede por nós. E ele é sumo sacerdote. Heber Júnior falou sobre isso agora de manhã. Ele é o sumo sacerdote que oferece sacrifícios, e ele teve que sofrer. Ele é um sacerdote não somente que oferece sacrifícios, ele é o próprio sacrifício. É ele que, oferecendo sacrifícios, oferece-se a si mesmo. Então ele passou pelas experiências que nós passamos para que nós pudéssemos ser substituídos e Deus retirasse de nós as coisas que deveriam vir sobre nós. E ele aprendeu a ser misericordioso no seu ministério, pois ter misericórdia é alguma coisa que homem precisa aprender. Eu vou trabalhar com isso um pouquinho mais tarde. Não bastava ser sumo sacerdote, mas tinha que ser fiel sumo sacerdote, como os outros sumos sacerdotes não foram fiéis. O Redentor teve que passar por um processo de aprendizagem que a natureza divina não possui. Deus não aprende coisa nenhuma, Deus já sabe tudo. Ele não tem um processo através do qual ele se desenvolve, mas homem tem, e Jesus Cristo teve. Vou ver isso amanhã também. E ele teve que ser homem para poder experimentar as coisas de homens, para que pudesse fazer as coisas no lugar de homens. Terceira coisa do verso: para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Lembra, a função do profeta qual é que é? É representar Deus perante os homens. A do sacerdote é representar os homens perante Deus, oferecer alguma coisa que aplaque a ira de Deus. Os sumos sacerdotes todos anteriores, eles ofereciam alguma coisa que não era eles mesmos. Eles ofereciam um carneiro, ou um boi, ou um pomba, seja lá o que for que você queira colocar como oferenda. Cristo não ofereceu nada disso. Ele se ofereceu a si mesmo. Então, nas coisas referentes a Deus, ele, como sacerdote, aplacou a ira de Deus. Isto é, ele fez com que a ira de Deus se fosse retirada de sobre nós e caísse sobre ele. Por essa razão, o sumo sacerdote trata das coisas de Deus com os homens, ou trata das coisas dos homens diante de Deus. E o lugar santíssimo era o lugar de acerto de contas entre os pecadores, quando do oferecimento dos sacrifícios ao Deus Santo. Os homens eram confrontados com Deus na pessoa de um sacerdote que era o seu representante, e Cristo é o sumo sacerdote que dá-se a si mesmo e não dá outra coisa. Isso para mim é fantástico. Quarta coisa: o Redentor tinha que ser homem para poder fazer propiciação pelos pecados. Deus, propiciar pecados significa fazer com que Deus se torne favorável a nós. Deus que era contra nós,
Deus que estava irado conosco, mas Ele não fez cair a sua ira. Ele não nos puniu, porque Ele puniu outro em nosso lugar. Então Cristo era o único capaz de oferecer sacrifícios, que era sacrifício de si mesmo, que Deus aceitava, porque era sacrifício de alguém sem mácula, sem mancha. Lembra o Cordeiro de Deus que tinha que ser branquinho, sem mácula, sem mancha? Ele ofereceu-se a si mesmo para fazer propiciação, ou seja, para tornar Deus favorável conosco quando Ele não era. Deus foi desfavorável com seu Filho para que pudesse ser favorável conosco. E Jesus Cristo ofereceu sacrifício, mas nada além de si mesmo. Só pode oferecer ou fazer propiciação quem tem alguma coisa para oferecer. Se você vivesse na época do Velho Testamento, você faria sacrifício de um animal, cordeiro, etc. Mas aquilo não tinha poder nenhum, não tinha eficácia nenhuma, era apenas tipo. O que é um tipo? É aquilo que aponta para uma realidade superior a vir. Quando Deus mandou que Moisés e todo o povo oferecesse um animal para a família, etc, etc, é para ensinar sobre o Cordeiro de Deus. Quando o João Batista viu Jesus vindo, era 6 meses só mais velho que Jesus, mas já tinha uma noção de quem era ele por ação divina nele. Aliás, Deus trabalhou muito cedinho nele. Quando, reverendo? Desde o ventre materno, né? Ele foi objeto da ação divina espetacular, quase que ímpar. E ele, quando viu Jesus chegando, ele falou: pessoal, lembra da nossa história? Lembra do que nós fomos ensinados a fazer na Páscoa? Pois esse é o Cordeiro Pascal, esse é o Cordeiro de Deus, e através dele o pecado vai ser erradicado de nós, tira o pecado do mundo. Portanto, Jesus Cristo ofereceu-se a si mesmo, fazendo propiciação por nossos pecados. Ele tinha seu próprio corpo e sua própria alma para oferecer em sacrifício a Deus pelos nossos pecados. Você não tem nada para oferecer. Você não tem nada que ofertar a Deus. Primeiro, você não tem nada que agrade a Deus. A religião do mérito está dentro da igreja protestante já há muito tempo. Na igreja evangélica, então, nem se fala. E diante de Deus você fica a zero. Somente um pode agradar a Deus. E quando esse agrada a Deus, então nós recebemos a ação favorável de Deus conosco. E o último ponto, nesta manhã, o Redentor tinha que ser um homem ideal, não simplesmente um homem real. Atenção, por real eu quero dizer aquilo que nós somos hoje. Por exemplo, nós somos feitos de carne e osso, nós estamos sujeitos às tentações, nós estamos sujeitos a fraquezas, nós estamos sujeitos a várias coisas. Jesus foi um homem real. Ele foi tentado, ele teve angústia, teve dor, teve sofrimento, teve padecimento, teve um monte de coisas como nós temos. Foi um homem real. Teve limitações, teve criaturabilidade, isto é, que a sua natureza humana foi criada. Ele teve que ser dependente, isso eu vou tratar amanhã. Esse é o homem real. Você e eu somos assim. A única diferença entre a realidade nossa e a de Jesus Cristo é que quando tentado nós caímos e ele não cai. Mas isso é outra história. Por homem ideal que ele deveria ser, eu quero dizer
que o texto que eu li agora há pouco, aliás, eu pulei. Com efeito, nos convinha que um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mancha, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Este é o homem ideal. Nós somos só homens reais, mas Jesus Cristo é distinto de todos os outros homens. Moralmente ele é impoluto, absolutamente inocente, santo. E quando o texto fala de Jesus como sendo separado dos pecadores, ele se refere à distintividade moral de Jesus Cristo. Ele excede tudo que você pode imaginar em termos de santidade. Ele é o homem ideal. E para terminar, ele é o homem ideal que nós vamos ser amanhã. Isso que é o gostoso. Hoje nós só somos homens reais, sujeitos a dores, tristezas, limitação, etc. Algumas coisas nós continuaremos a ser para sempre. Quais? Limitados. Criaturas, sempre. A redenção, ainda que completa, não vai retirar essas coisas de nós. A finitude é coisa que nós possuiremos para sempre, sempre, mesmo depois da redenção completa. Mas Cristo Jesus vai tornar-nos aquilo que idealmente Ele é. Nós vamos ser sem pecado. Nós vamos ser sem mancha alguma. Nós vamos refletir a glória do nosso Redentor. E há uma porção de coisas que eu podia dizer nesta manhã sobre isto. Nós vamos ser como Ele é. Nós vamos ter o corpo que Ele tem. Lembra que Paulo fala em Filipenses que nós vamos ter o corpo de humilhação transformado em corpo da sua glória. João 3, 1 João 3 fala que nós vamos ver Cristo e nós vamos ser semelhantes a Cristo em nossa interioridade. Imagina você ser limpo. Eu me vejo tão pecador, especialmente pecados cometidos aqui dentro. Muitos de vocês pensam que cara legal coisa nenhuma. Deus ainda não completou a obra em mim, tem muita coisa por fazer em mim, eu imagino que em você também. Mas Ele vai fazer, Ele vai. Ele vai fazer-nos homens ideais, que possuem natureza humana, para sempre humanos, nunca seremos divinizados, mas nós teremos natureza humana como Jesus Cristo teve quando encarnado. Nós haveremos de ser limpos, santos, seremos irmãos do sentido mais profundo da palavra, e nós vamos comungar o mesmo relacionamento com o nosso Pai Celestial, porque Ele fala, meu Pai e vosso Pai. Nós vamos ter as mesmas prerrogativas em nossa criaturabilidade, em nossa finitude, vamos ter as mesmas coisas que o Redentor tem. Espanta-me e alegra-me ao mesmo tempo pensar que eu vou ser igual ao meu Redentor. Alegra-me, espanta-me que eu vou possuir a mesma natureza moral do meu Redentor, a mesma natureza física, sem maldição nenhuma. Essa é a esperança nossa, de nós que somos feios ficarmos bonitos, né? Essa é uma história boa que a gente precisa contar outra hora. A ressurreição e a transformação no dia final vão retirar de nós toda feialdade ou feiura nossa, todos os nossos defeitos físicos, todas as coisas das quais não gostamos em nós mesmos, porque nós vamos ser seres humanos, não simplesmente reais, mas seres humanos ideais. Isto me deixa muito contente, isto faz o meu coração cantar. Eu espero que você pense um pouquinho nisto. Não pense somente no aqui e no agora. Pense no que Deus vai terminar amanhã em você. E eu tenho escrito vários livros sobre o novo céu e nova terra. Eu espero que vocês conheçam. Aliás, tem um aqui para... Cadê o Lucas? O Lucas tem. Vai mostrar as coisas grandiosas que você vai ser
e que você vai experimentar por causa de Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória e o louvor hoje e sempre. Amém. Meus amados, é tão importante ter essa consciência a respeito da grandeza, da beleza, do esplendor, da majestade do nosso Redentor. E eu espero que você esteja crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo durante a conferência. E se o seu coração está sendo envolvido por alegria, por regozijo, por satisfação, por segurança, eu quero desafiar você a convidar alguém para vir ao culto hoje à noite. Não é possível que você está entusiasmado com o Redentor, que você está entusiasmado com a grandeza dele, mas você não sai do lugar, não se move, não partilha, não compartilha. Tem que ter ânimo com o Redentor. Você foi comissionado para proclamar as virtudes do Redentor, então eu quero desafiar você. Use suas redes sociais, faça uma ligação, faça um convite porta a porta, chame, insista. Vale a pena, porque você está falando sobre o que há de mais precioso, de mais sublime. Então eu quero desafiar você. E para você ver como isso é importante, o reverendo Gabriel Neubart e a Kelly, eles estão nos acompanhando lá de Dom Benito, lá na Espanha, e eles enviaram um abraço à nossa conferência. Então vocês se sintam abraçados pelo reverendo Gabriel e pela Kelly, e eles pedem que nós estejamos orando por eles, porque hoje eles farão uma conferência lá na cidade a respeito da Reforma Protestante, história, fé e vida. Só que diferente de nós temos todas as condições aqui, e lá eles enfrentam muitas hostilidades. Então nós vamos orar agora pedindo a Deus que Deus abençoe essa conferência lá em Dom Benito, na Espanha, que Deus dê graça àquelas pessoas. Eu quero convidar você, nós já estamos encerrando a nossa conferência, e agora de manhã, e à noite voltaremos às 19h15 para o momento devocional. Eu quero convidar você a se colocar de pé, vamos orar ao Senhor nesse instante, pedindo a Deus a sua bênção e a sua misericórdia. Diego, nos eleve aqui a Deus numa palavra de oração, agradecendo a Deus por este tempo e pedindo lá pela conferência em Dom Benito, na Espanha. Senhor Deus, somos tão gratos pela Tua palavra exposta, por tanto conhecimento que alegra o nosso coração, que nos traz conhecimento, mais entendimento da obra que foi feita para a nossa redenção. Nós agradecemos aos pastores que estão trazendo a palavra, que o Senhor os abençoe ricamente, para que eles possam cada vez mais se preparar para ensinar a Tua igreja. Pedimos também agora por essa conferência que será feita na Espanha, através desses missionários, que o Senhor dê ali todas as condições para que eles façam uma boa conferência, uma conferência que alimente as suas ovelhas ali naquele lugar, e que o Evangelho possa ter espaço e crescer ali, trazendo bênção, trazendo a Tua graça salvadora ali também para aqueles irmãos, ó Deus. Pedimos as Tuas bênçãos, pois dependemos da Tua graça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Passa no espaço literário e só depois para o almoço, viu? Não pode almoçar sem passar no espaço literário, não.